Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia OAB, sou professor de Direito Tributário para o Exame de Ordem. E hoje, pessoal, nós vamos comentar aqui uma questão bem interessante sobre responsabilidade tributária. Meus amigos, quando abordamos o tema responsabilidade tributária, imediatamente tem que vir à mente a diferença, a distinção entre contribuinte e responsável. Contribuinte é aquela pessoa que possui relação pessoal e direta com o fato gerador. E responsável é terceira pessoa, não possui relação pessoal e direta com o fato gerador, mas a sua obrigação, a obrigação de pagar aquele tributo, ela decorre de expressa disposição legal. Tá certo, pessoal? Ok, então vamos para a questão aqui de hoje. Vamos resolver uma questão bem interessante, já cobrada pela FGV em exame anterior, certo? No 12º exame da OAB. Acompanhe comigo. Responsabilidade tributária. Pedro adquire imóvel de João, certo? Então Pedro é o adquirente, João o alienante, que o alugava anteriormente a uma sociedade empresária. Sobre esse imóvel estavam pendentes de pagamento os seguintes tributos. Preste atenção, pessoal. IPTU, contribuição de melhoria, taxa de coleta domiciliar de lixo e taxa de inspeção sanitária devida pelo exercício do poder de polícia em função da atividade ali desenvolvida. Então, vamos entender o seguinte, tá certo? Existia um imóvel, certo? João alugava aquele imóvel para uma empresa que exercia ali uma atividade comercial, enfim, uma atividade empresarial naquele local, tá certo? E aí, pessoal, é o seguinte, existem vários tributos ali incidentes e nós temos que saber qual é a responsabilidade de Pedro em relação a esses tributos que estavam ali pendentes de pagamento quando da aquisição deste bem imóvel. Vamos entender o seguinte. Pessoal, João, vendeu esse imóvel a Pedro e o imóvel tinha alguns tributos pendentes. IPTU, contribuição de melhoria, taxa de coleta de lixo, a taxa de lixo, correto? E uma taxa de inspeção sanitária. Uma taxa de inspeção sanitária. Pessoal, é o seguinte, o artigo 130 do CTN, quando trata da responsabilidade do adquirente de bem imóvel, ele fala o seguinte, ele fala que o adquirente ele será responsável pelos tributos por impostos, taxas e contribuições de melhoria relativos àquele imóvel, tá? Então, quais desses tributos aqui que foram citados na questão que são referentes ao imóvel? Bom, o IPTU é referente ao imóvel, sobre a propriedade do imóvel, o imposto. Nós temos também aqui a taxa de lixo, certo? Veja aqui comigo. Nós temos ainda o IPTU, correto? IPTU, ok. Temos, além do IPTU, a contribuição de melhoria sobre o imóvel, a taxa de lixo, que é claro, é cobrada pelo imóvel, E temos também ainda aqui a taxa de inspeção sanitária, que nada tem a ver com o imóvel, mas sim com uma atividade que era exercida naquele imóvel, certo? Sobre uma atividade que era exercida. Então, essa taxa ela não é diretamente ali relativa ao imóvel. Esses outros três tributos aqui, sim. Então, a responsabilidade de Pedro recairá sobre esses três tributos aqui, tá certo? Vamos analisar as alternativas desta questão. Pessoal, então, diz o seguinte, olha, acompanhe comigo. Com relação à responsabilidade tributária, assinale a alternativa correta. Letra A. Pedro só se torna responsável tributário do IPTU, da taxa de coleta domiciliar de lixo e da contribuição de melhoria, permanecendo João como sujeito passivo da taxa de inspeção sanitária? Ok, pessoal? Ok, é bem aquilo que a gente comentou. A responsabilidade do adquirente diz respeito aos tributos incidentes sobre aquele imóvel.
tá? No caso, o IPTU, taxa de coleta de lixo, né? E a contribuição de melhoria. Então, a letra B, Pedro só se torna responsável tributário do IPTU, da taxa domiciliar de lixo, né, de coleta domiciliar de lixo, permanecendo João como sujeito passivo da taxa de inspeção sanitária e da contribuição de melhoria, não, está incorreta. Alternativa C, Pedro é o responsável tributário por todos os tributos, falso, né? João continua sendo o sujeito passivo de todos os tributos, muito embora o imóvel tenha sido adquirido por Pedro. Não, a responsabilidade tributária, ela ali ocorre então uma transferência para o adquirente, né? O adquirente vai ali assumir os tributos que incidiam sobre o bem imóvel. Não é sempre que isso acontece, tá? Não é sempre que a responsabilidade, que o adquirente assume responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o imóvel. Não é sempre, pessoal. E é sobre isso que nós vamos comentar agora, fazendo uma breve revisão sobre o tema responsabilidade tributária, especificamente sobre a responsabilidade tributária no caso de aquisição, né, de bens imóveis. Veja comigo, vamos, acompanhe aqui o raciocínio, pessoal. Vamos lá. Responsável, né? Conforme nós havíamos comentado no início desse vídeo, o responsável é uma terceira pessoa, que não tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Por quê? Ora, quem possui relação pessoal e direta com o fato gerador é o contribuinte, né? Contribuinte e não responsável. Contribuinte, ok? Tá certo, então. E aí, pessoal, além disso, esta terceira pessoa, ela tem que estar de algum modo vinculada ao fato gerador. Isso aqui consta lá no artigo 128 do CTN. É uma terceira pessoa, mas não é uma terceira pessoa totalmente alheia àquela situação que deu origem ao fato gerador, né? Ela está de algum modo vinculada, mas não há um vínculo tão forte, tão intenso quanto o do contribuinte, que possui relação pessoal e direta com o fato gerador, ok? Tem que estar de algum modo vinculada, é o que estabelece o Código Tributário Nacional, ok? Continuando então. O responsável, né, a responsabilidade atribuída ali ao responsável, ela pode tanto excluir a responsabilidade do contribuinte ou atribuir a este, ao contribuinte, o caráter supletivo, né, do cumprimento parcial ou total dessa obrigação, né? Supletivo seria ali, no caso do responsável não responder por aquela obrigação, não tiver condição de cumprir aquela obrigação, aí poderia entrar em caráter supletivo o próprio contribuinte, tá? Então, o responsável ele pode assumir o lugar do contribuinte e essa responsabilidade pode ser atribuída em caráter supletivo ao próprio contribuinte, tá? Também ali é o que consta lá no artigo 128 do CTN. Então, se você está com o CTN aberto agora, certo? A leitura obrigatória. Artigos 121, que vai tratar da diferença entre contribuinte e responsável, e artigo 128. E agora, tratando da responsabilidade específica do adquirente de bens imóveis, artigo 130. Isso mesmo, artigo 130, responsabilidade no caso de aquisição de bens imóveis. Como funciona essa responsabilidade? Nós comentamos, certo? Responde pelos impostos, vamos trocar aqui a cor da tinta, pelos impostos, taxas e contribuições de melhoria incidentes sobre o imóvel. É por isso que aquele adquirente, no caso hipotético da questão, ele não foi responsável por uma taxa cobrada pelo poder de polícia, uma atividade de fiscalização da atividade que era desenvolvida naquele local, tá? Aquela taxa, ela se referia à atividade, não ao bem imóvel. Por isso que ela não foi ali, a responsabilidade não foi transferida ao adquirente, tá certo? Continuando então. Pessoal, o adquirente responde, mas nem sempre ele vai responder pelos impostos, taxas e contribuições de melhoria incidentes sobre imóvel. Nem sempre, pessoal. Tá? Ainda que esses tributos sejam relativos ao imóvel, nem sempre ele vai responder. Por quê? Porque há duas exceções previstas no próprio Código Tributário Nacional, certo? Qual que é a situação aqui, ó? Quando constar na escritura de transmissão, certo? Na escritura de transmissão desse bem imóvel, a prova de quitação dos tributos, certo? Então ali foi expedida uma CND, uma certidão negativa de débito, que comprovou que
Não havia pendência sobre aquele imóvel. Não havia pendência sobre aquele imóvel, tá? Então, neste caso, o responsável, o adquirente, não vai responder. Porque, ora, no momento da aquisição do imóvel, ele tomou o cuidado de verificar se havia algum débito sobre aquele imóvel. Não havia. Então, consequentemente, ele não vai responder. Ok? Não vai responder. A doutrina ainda costuma dizer que débitos que venham a ser apurados posteriormente, que se refiram a fatos geradores anteriores à alienação, o responsável não vai adquirir, certo? Porque se ele adquirisse, de que adiantaria ter sido emitido uma CND, certo? De que adiantaria esta previsão no CTN dizendo no sentido de que, salvo quando constar ali então na escritura de transmissão, né, a prova de quitação dos tributos, de nada adiantaria. Então, neste caso aí, a responsabilidade seria considerada seria então atribuída ao anterior proprietário, certo? Mas é claro, fatos geradores posteriores à alienação, ele nem mesmo será responsável, ele será contribuinte, porque aí ele vai passar a ter uma relação pessoal e direta com aqueles fatos geradores, com aquelas obrigações tributárias. Tá certo, pessoal? Ok. Então, continuando aqui, temos ainda mais uma exceção, a arrematação em asta pública, né? Então, se o adquirente adquiriu esse imóvel em uma arrematação, em um leilão, asta pública, em um leilão, certo? Aquele imóvel, então, foi levado a uma execução e aí o adquirente adquiriu o imóvel. O que ocorre neste caso aqui é uma subrrogação real, certo? O imóvel vai responder. O imóvel, o CTN diz que haverá subrrogação, né, sobre o respectivo preço, certo? Sobre o respectivo preço. Então, neste caso aqui, pessoal, o adquirente não vai responder. O que vai responder aqui é o próprio valor do imóvel que foi arrecadado na arrematação para responder pelas dívidas incidentes sobre este bem imóvel, tá? Então, temos essas duas exceções relativas aí à responsabilidade no caso de adquirente de bens imóveis. Ok, pessoal? Então nós finalizamos aqui o comentário de uma questão bem interessante, já cobrada pela FGV. Fizemos uma revisão teórica bastante interessante. Fiquem ligados nesses conceitos, porque eles podem ser cobrados no próximo exame da OAB. Ok? Um grande abraço e bons estudos!